Ter um tema definido, isso não significa que o seu vídeo vai ter uma boa performance. Você vai precisar pensar na estrutura e como fazer uma boa pesquisa. Meu nome é Henrique Andrade, você está na Trechos Pro. Quando se fala em uma estrutura, eu tenho que falar na macroestrutura. O que é macroestrutura? É o que vai estar em todo o texto. Segundo o dicionário, é uma estrutura de maior dimensão que engloba estruturas menores. Essa macroestrutura, ela tem relação entre os parágrafos, entre todos os parágrafos. Tem o planejamento dos tópicos, das ideias centrais, tem esse planejamento dessa estrutura argumentativa entre todos os parágrafos. E a manutenção da mesma referência temática em toda essa extensão desse texto. Então, quando se fala em macroestrutura, nós estamos falando sobre esse tema central que vai estar em toda a estrutura do texto. E o que é uma microestrutura? Microestrutura, segundo o dicionário, é uma estrutura de dimensão inferior que pertence a uma estrutura maior, mais vasta, no caso, a macroestrutura. A microestrutura é a relação dentro do parágrafo. Ela tem ideias-chaves, palavras centrais, tem elo entre frase, período, oração. Então tem um planejamento da estrutura argumentativa entre as frases em cada parágrafo. Agora que nós já sabemos o que é macroestrutura e microestrutura, temos que pensar no tema e no ângulo. Ué, mas o que seria um tema? O tema é o assunto central que vai ser tratado. E o ângulo é a maneira em que o tema é apresentado e tem como ponto-chave transformar um assunto chato em um assunto deslumbrante, esplêndido, extraordinário. Agora, você tem que criar uma lista de referências que fala sobre esse seu tema. Crie essa lista. Quais são os canais que falam sobre aquele tema? Quais são os sites? Quais são os portais que falam sobre isso? E como fazer uma pesquisa para montar um roteiro? Primeiro, você tem que ter esse seu tema. E o tema que eu estou falando é o tema que os professores vão dar para vocês. Você vai fazer uma pesquisa e dentro desse mesmo canal você vai ver que tem vídeos que vai ter uma boa performance. Esses vídeos que têm uma boa performance, você vai assistir ele, você vai anotar tudo que você achar importante e vai guardando. E esses assuntos, ele vai fazer parte da microestrutura de um parágrafo. Aí você vai direcionando, vai para esse outro parágrafo. Vamos supor que você assistiu 10 vídeos. Então, desses 10 vídeos que você assistiu, você vai ter diversas coisas anotadas que você consegue levar para um lado e levar para o outro. Vai ter referências de pessoas. Aí você pesquisa sobre aquela pessoa, que você está colocando uma autoridade. Depois você entrou aqui em um site e achou algumas coisas importantes. Você vai anotando também. Entrou em portal. Também vai anotando coisas importantes. Tem algumas pessoas que elas são autoridades em um determinado tema. E essas pessoas, elas vão em alguns podcasts. Procura ver quais podcasts essas pessoas foram. Vai lá, assiste o podcast e vai anotando tudo que for importante. Para você achar um material que uma pessoa fez uma pesquisa a fundo sobre aquilo ali, você tem que pegar esse material no Google Acadêmico. É um Google dentro do Google. Vai na página do Google, escreve Google Acadêmico e lá vai abrir um outro Google e você escreve o seu tema. Quando você pesquisa em cima de artigo, TCC, dissertação, você está fazendo um compilado de uma informação que alguém já fez e bem a fundo. Essa dica, acho que já vale o seu like. Após você ter todas as coisas importantes anotadas de cada vídeo, de cada site, de cada artigo, de cada podcast, você já tem um material suficiente para você começar a fazer a sua pesquisa em relação ao tema e ao ângulo que você escolheu através da melhor performance daquele assunto. Espero ter conseguido te ajudar aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder e compartilhe esse vídeo. Tem uma dica que eu deixei aqui para o finalzinho. Sabe qual é a melhor dica? Faça sempre a pesquisa em inglês. Pensa nessa dica.